Neste vídeo vamos falar sobre outro React hook chamado useCallback. E não é fácil explicá-lo. O useCallback é muito semelhante ao useMemo com uma diferença. O useMemo guarda valores, o useCallback guarda funções completas. Ora, o que é que significa isto na prática? Que quando usamos o useMemo, o valor que vai sendo guardado entre renderizações só vai ser alterado, ou só quando ele é alterado é que o componente é renderizado novamente. Bom, neste caso, quando nós queremos, por exemplo, ter uma função, como é o caso dos cálculos que aqui estão, e já irei explicar o código, o que vai acontecer é que, uma vez que aqui o nosso componente app está sempre a ser renderizado, eu não quero que esta função seja criada sempre, todas as vezes que alguma coisa é alterada no nosso componente. Então, para isso, nós vamos usar o useCallback, para que a função apenas seja recriada novamente quando for necessário, isto é, quando existir uma dependência que faça com que essa função seja necessária ser executada. Bom, mas vamos explicar aqui muito rapidamente o que é que está aqui no nosso código. Temos a estrutura base, normal, este é o componente principal. Temos aqui o React useState, depois temos uma pequena folha de estilos, só para dar alguns estilos ao nosso ambiente, nada de especial, não vamos ter atenção ao que lá está. Depois temos aqui basicamente o quê? Temos dois states, um para alterar ou para guardar, neste caso, mas servirá para incrementar um número, um valor numérico. Ele começa no 100, poderia começar no 1000, não importa. Vamos até alterar aqui para 1000. E temos aqui um outro estado para alterar o tema, escuro ou claro. Já fizemos aqui esse exercício. Depois temos aqui uma função que está alojada no componente app e que faz um conjunto de cálculos e retorna um conjunto de 3 valores. Ora, o que é que estes cálculos são? Basicamente, quando o número for alterado, nós vamos multiplicar o número por 2, o número por 3 e o número por 4. E vamos devolver um array com esses resultados. Eu chamei-lhe cálculos, ok? Então, uma função para calcular a lista de resultados a partir do número. Ora, aqui embaixo eu tenho o tema é muito fácil de perceber, aqui é uma propriedade que se mantém independentemente do tema selecionado, estas duas variam consoante o tema escuro é igual a verdadeiro ou falso. Se o tema escuro for igual a falso, ele fica com background white e color black, caso contrário, se o tema for verdadeiro, ele fica com o background color black e a color white. Depois temos aqui então a estrutura visível do nosso componente. Neste caso eu utilizei um div para colocar aqui o style e colocar aqui o tema, que vai influenciar tudo o resto. Depois temos aqui um título com um separador e temos um botão para alterar o tema. Muda do tema atual para o seu inverso. Nada de extraordinário, já vimos isto anteriormente. Temos aqui depois um outro parágrafo para apresentar o número e nada disto tem relação um com o outro, ok? Então, neste caso, o botão para fazer o incremento, que eu tenho aqui incrementar, tem aqui a função inline, é uma arrow function, dentro da qual eu tenho um set número, o número antigo é igual ao número antigo mais 1 e, portanto, faz aqui o set número, ok? Este que aqui está. Bom, o que acontece depois então é o segredo que aqui está, que é este componente que eu tenho aqui criado e para o qual nós exportamos uma propriedade, uma prop, chamada resultados e que é igual a quê? A cálculos. Ora, reparem que cálculos não é um valor, mas sim uma função completa. Okay? Então, quando eu passo esta função para este lado, nós temos aqui esta lista que tem o seguinte, tem um useEffect e um useState. O useState guarda a lista de resultados. A lista de resultados é sempre calculada e no início ela vai estar vazia. Ela vai ser calculada quando? Quando for efetuada uma alteração nos resultados, isto é, quando os resultados forem executados, aqui nós vamos ter a execução dos resultados no useEffect, os resultados vão conseguir verificar-se que há ali um retorno de um valor dos resultados, eles vão guardar aqui no set lista de itens, poderíamos chamar lista de resultados, vai ser guardada esta informação e eu estou a aproveitar para imprimir na consola o render, para vocês perceberem qual é a implicação que isto tem. Aqui no return ele simplesmente faz um map para fazer uma iteração por todos os elementos da lista de itens, ok? Na lista de itens ele faz um map, por cada iteração ele pega num item e devolve um parágrafo com uma chave única e depois com o mesmo valor ali.
Okay? Aqui estamos a aproveitar o facto dos valores serem sempre diferentes, porque eles são multiplicados por 2, 3 e 4 e, portanto, eles vão ser sempre diferentes para fazermos a apresentação da lista. Parece muito complexo, de facto não é fácil, mas vamos ver o resultado na prática. npm start. E vamos ver qual é a utilização do use callback. Neste momento temos então aqui, e vamos olhar para as ferramentas do programador, eu vou aqui refrescar, temos aqui um render. Ora, o render, como nós vimos anteriormente, ele acontece quando aqui na lista é executado o useEffect. E o useEffect nós sabemos que ele serve essencialmente para executar uma determinada operação se uma determinada dependência for alterada. Ora, como vocês podem verificar, aqui resultados é a única dependência e automaticamente o useEffect foi executado. Porquê que ele foi executado? Porque na nossa aplicação nós temos aqui cálculos, que está associado aqui a resultados, a ser sempre renderizado quando a nossa aplicação, neste caso o nosso componente, é refrescado ou é renderizado. Sempre que ele é renderizado, a função dos cálculos é executada. É criada sempre uma nova função e ela é executada. Portanto, aqui na lista de resultados, aqui este useEffect, mesmo com esta dependência, vai estar sempre a ser executado. E reparem que o que acontece aqui é que quando eu faço aqui ao incrementar, em que eu estou a alterar o número, o que faz sentido é de facto a lista dos resultados ser atualizada e portanto existir ali o render na consola. O que não faz sentido é quando eu altero o tema, que é algo completamente independente, o meu componente é renderizado novamente e reparem o que é que acontece. Sempre que eu altero o tema, ele volta a correr também a função, neste caso, como não tem alteração do número, não faz um recálculo, ele volta a executar a função dos resultados. Neste caso, esta função que aqui está, que é a função dos cálculos, que nós aqui chamamos resultados. Poderíamos aqui também chamar resultados. E vamos passar aqui os resultados desta forma. Ok? Aqui na lista, nós podemos pegar aqui em resultados. Ok? Já estava. E, portanto, mantemos a estrutura do nosso código. Portanto, reparem, eu cada vez que faço o incremento de valor, são feitas aqui as operações de multiplicação, ok? Tranquilo, nada de extraordinário, mas, e aqui acontece o render, não é? Que é normal, portanto, o render está aqui dentro a ser apresentado. O que já não é normal é eu alterar o tema, que não tem rigorosamente nada a ver com a alteração desta lista, e ele continuar a ser aqui apresentado. Bom, como é que nós vamos resolver isto? Muito fácil. No local onde está a função que vai ser passada para a nossa lista, nós vamos usar um use callback. E no use callback, eu vou aqui aproveitar para copiar e colar. O que é que nós vamos fazer? A função resultados vai continuar a ser igual a esta arrow function, mas esta arrow function vai passar a estar dentro de um use callback. Então eu vou-vos mostrar aqui basicamente como é que fica a escrita do novo código. Neste caso, eu vou colocar aqui const resultados é igual, e agora vou fazer um use callback, e dentro do use callback nós vamos usar dois argumentos. O primeiro, eu vou colocar já aqui uma vírgula, vai ser a função que eu quero passar. O segundo vai ser as dependências. Ora, o que é que vai acontecer? Neste caso, o use callback vai obrigar a executar aquela função apenas quando houver uma alteração do número. Então eu vou colocar aqui como dependência número, e aqui vou colocar a função. Então vamos colocar aqui a função da seguinte forma. Eu vou buscar aqui o código que está daqui para baixo, ok? Porque resultados é igual a use callback. Então eu vou colar aqui, vou retirar daqui os comentários, vou colocar isto aqui mais perceptível em termos de leitura, ok? Vamos colocar assim. E vamos colocar aqui assim. Então o que é que nós temos aqui? Temos uma nova forma de escrever a função, que desta vez já só vai ser renderizada sempre que houver uma alteração do número, e não quando houver sempre uma atualização, por exemplo, do tema. E desta forma nós vamos ter então a possibilidade de colocar a performance da nossa aplicação num estado muito mais interessante. Então reparem, eu vou aqui refrescar tudo. Okay? Reparem como apareceu o render, o que é natural porque os números foram apresentados. Quando eu clico em incrementar, o render vai sendo apresentado, como é óbvio. Vamos aqui limpar e vamos fazer aqui o incrementar. Agora reparem, quando eu clico no alterar o tema, já não há uma renderização
por via do facto da minha função de cálculos ser executada. Isto é, a função de cálculos não está a ser executada porque não é necessário. Este tipo de hooks tem como principal objetivo aumentar a performance das nossas aplicações. E, obviamente, que neste cenário não tem uma implicação muito grande em termos de performance, mas em cenários em que, com uma pequena alteração do tema, nós temos uma função a ser executada por baixo, que vai buscar informações a um banco de dados através de uma API e que pode demorar algum tempo, estão a imaginar já o que é que vai acontecer. Vamos ter problemas em termos de performance. Bom, fica aqui esta explicação que eu acredito que não é muito simples. Existem certamente técnicas de construção das aplicações que podem evitar este tipo de constrangimentos, de estarmos aqui a executar funções quando elas não são necessárias. De qualquer das formas, existe a possibilidade de utilizarem este React Hook.